Olá, amadas, olá, amados. Espero que vocês estejam todos bem. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar junto com vocês um vídeo no canal Livre Borborema 2018. Nós estamos gravando uma sequência de vídeos para que você compreenda o verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho puro, simples e aquele Evangelho que quer realmente salvar a sua alma, levar você junto a Cristo. Hoje nós vamos falar uma diferença muito grande que existe entre religião constituída por homens e o Evangelho verdadeiro de Cristo Senhor Jesus. Você vai prestar atenção no nosso vídeo, você vai poder estar entendendo muitas coisas que hoje vem acontecendo no chamado sistema religioso, tem trazido tantos males à nossa sociedade, ao nosso povo, ao povo de Deus. Vocês continuem com a gente aqui nesse vídeo, que vocês vão ter muitas informações para poderem refletirem, buscarem na Bíblia, analisarem e posteriormente tirarem a sua conclusão. O importante é que você procure na Bíblia, que você procure se orientar, estudar, e você, junto com o Espírito Santo de Deus, em breve, muito em breve, vai poder estar tirando a sua conclusão correta daquilo que Deus quer para a sua vida e aquilo que Jesus Salvador quer para a sua vida. Aqui na nossa tela nós temos aí uma reunião de Jesus com os apóstolos, né, que está lá em João 8,31. Onde Jesus dizia aos judeus para que eles permanecessem nos seus caminhos, para que eles fossem salvos e conhecessem a verdadeira liberdade de Cristo. Veja vocês, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, durante a sua estadia na terra, jamais ele frequentou templos, jamais ele orientou pessoas a construírem templos de pedra, né? Jamais Jesus pediu para que as pessoas pagassem qualquer tipo de taxa ou imposto para conquistar a salvação em seu nome. É verdade, e tem que ser dita, que Jesus era um homem que veio da tribo de Judá, e por ser judeus ele vivia sob as leis de Moisés. Em consequência disso, ele pagava realmente os dízimos para que se cumprisse a lei. Ele tinha que cumprir a lei, era um homem que veio ao mundo durante o período da lei. Mas, posteriormente à sua morte, Jesus criou o nosso tempo da graça, do qual vivemos hoje, ao qual não temos que pagar absolutamente nada a ninguém para poder conquistar a nossa salvação. Jesus Cristo diz que liberta, e essa liberdade realmente acontece a cada momento na sua vida, para que você possa, junto com a sua família, você de forma individual, conquistar aí a sua proximidade com Cristo e consequentemente a sua salvação. Enfim, a religião, ela foi criada no século IV, como nós já discutimos, pelo imperador Constantino, né, que numa manobra política na época se diz ter se convertido ao cristianismo e criou aí a primeira igreja católica. E os tempos foram passando, né, foram passando, a igreja católica foi cometendo equívocos violentos, né, e foram mortandades, foram perseguições, o tempo da Inquisição. E lá no século XVI, muitas pessoas, embora pertencentes a essa igreja católica, que era a única naquela época, começaram a se rebelar, né? Um deles, Martinho Lutero, muito conhecido. E houve então a Reforma Protestante, que foi nada mais nada menos do que um racha na igreja católica, que surgiu então as primeiras igrejas protestantes no mundo, né? E essas igrejas protestantes foram se
proliferando pelo mundo afora, e vocês vejam hoje, são mais de 30 mil igrejas mundo afora, cada um querendo reivindicar a verdadeira representação de Cristo. Na verdade, meus irmãos, na verdade, ninguém representa Cristo nessa terra. Ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É Ele o seu representante, é Ele o nosso pastor. Não adianta você ficar procurando em placas de igrejas ou denominações religiosas ou qualquer tipo de culto que vai te representar perante Cristo, porque é Ele, somente Ele, o nosso Salvador. No nosso vídeo também, vocês vão estar vendo aí que a religião diz quem é seu líder, né? Você precisa de um pastor, de um líder, de uma pessoa para te representar, né? De uma pessoa para te dar cobertura espiritual, e você tem que se curvar a essa autoridade, entre aspas, religiosa, para que ela possa ser aí o seu mentor espiritual, o seu representante perante Cristo. Ora, irmãos, não foi isso que a Bíblia fala, nunca foi isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o único pastor é Jesus Cristo, né? E Cristo diz, aí embaixo vocês vão ler, só existe um Pai espiritual, o Criador, só existe um pastor, um mestre, o líder Cristo, o Filho, e vós discípulos são todos irmãos. Minha amada, meu amado, o nosso Cristo diz que só Ele é o nosso líder, só Ele é o nosso pastor, e todos nós aqui embaixo, mortais, né, somos irmãos na graça de Cristo. Seja Ele pastor, seja Ele padre, seja Ele papa, seja Ele quem for, presidente da República, ninguém está acima da lei de Cristo. Então, o cristianismo, ele é muito diferente da religião. A religião dá poder a homens, o cristianismo dá poder a Cristo. Nós não podemos dizer que quem tem uma religião é cristão, porque o cristianismo não tem nada a ver, irmãos, amados, amadas. O cristianismo não tem nada a ver com religião. A religião, ela é pesada. As pessoas têm que carregar fardos, né, pesados, pertencer a diretorias, pertencer a clubes sociais da igreja, tem que pertencer aos eventos que a igreja produz para poder angariar recursos para que a sua direção tenha uma vida boa. Ora, meus irmãos, Cristo nunca disse isso. Cristo disse que nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. E somente a Ele nós prestamos culto. E somente a Ele nós prestamos reverência. E somente a Ele nós devemos respeitar. E somente a Ele nós devemos nos curvar. Preste atenção, meus irmãos, meus amados e minhas amadas, né? A diferença que existe entre religião e cristianismo, né? Cristianismo é uma coisa bem diferente. Se você pegar aqui no nosso mapa aqui, no nosso vídeo, você vai entender algumas coisas. Por exemplo, Deus, Ele não habita em templos de paredes. Se você pegar Salmo 122, é uma poesia, e os judeus cantavam ao visitar o templo 3 vezes ao ano, apenas 3 vezes ao ano, e era uma música. Todo mundo sabe que o livro de Salmos eram músicas que Davi escrevia, não eram
pregações, não eram falas de profetas, e sim músicas. E vejam vocês, visitavam o templo 3 vezes por semana, 3 vezes por ano, aliás, né? E Deus disse a Davi para que não construísse templo nenhum, né? E Salomão, na rebeldia que teve, ele constrói o templo, mas no entanto o próprio Salomão reconhece que Deus não habitaria nele. Isso está lá no 1 Reis 8:27. Você pode ver aí no nosso quadro, no vídeo, né? No 1 Reis 8:27, você pode procurar na sua casa. O próprio Salomão entendeu que Deus não autorizou a construção desse templo, né? Na Bíblia, a casa de Deus não é parede. Estevão morreu por dizer isso no púlpito do templo. Ele falou, Estevão disse, eu estou aqui, mas Deus não habita aqui nesse templo. E foi apedrejado até a morte por isso, irmãos. Amados, amadas. Né? A igreja de Cristo é a união dos irmãos. E não se refere a paredes. Isso nós podemos ver lá em 1 Coríntios 12 a 27 e Hebreus 10:25, né? 10, e o Espírito habita nos crentes, Romanos 8:11, né? E 1 Coríntios, para não citar outras passagens, 6:19. Aqui fala também que Jesus purifica o templo, afirmando que destruiria o de pedra e reconstruiria outro no corpo das pessoas, né? Isso está em João 2:20 e 21 e João 4:20 e 24. Vocês vão poder estar acompanhando com a gente nesses nossos vídeos. Esse já é o 6º vídeo que estamos colocando para vocês no ar, para que vocês possam entender a Bíblia, irmãos. A Bíblia de Cristo Jesus, essa Bíblia aqui, ó, ela não é difícil de entender, mas é preciso você se dedicar. É preciso você se dedicar a ler ela sempre que puder, né? E ler ela com o coração voltado a Cristo Jesus, para que você possa aprender dela e não te ensinarem dela. Existe uma diferença, amados e amadas, muito grande entre você ler a Bíblia e te ensinarem a Bíblia. Porque ler a Bíblia, você vai aprender ela por si só. E te ensinarem a Bíblia, você vai aprender aquilo que as pessoas querem que você saiba, somente. E nessas questões de aprender aquilo que eles querem que você saiba, é que as pessoas são enganadas, né? São enganadas. O templo de Deus nunca foi de pedra. O templo de Deus, de Cristo Jesus, é o corpo humano. Esse corpo que está te falando aqui é uma igreja. O seu corpo é uma igreja, né? E a junção dessas igrejas formamos o corpo de Cristo. É desse corpo que Jesus fala que virá buscar na terra. É desse corpo que Jesus fala que os seus filhos moram e que ele quer habitar. E se bater a porta, abre, porque eu vou entrar, ele fala. Você é contigo na sua casa. Qual é a casa? O seu corpo, irmãos. Prestem atenção, né? Leiam a Bíblia, por favor, amados e amadas. Não são poucas as passagens que Jesus fala sobre os falsos profetas. Os falsos profetas estão predominando sobre a face da terra, né? Predominando. E aí nós temos aí na Bíblia inúmeras passagens onde o nosso Deus critica severamente os falsos profetas. Em Miqueias capítulo 1, Jesus já começa a falar, o nosso Deus já começa a falar que os profetas, os falsos profetas,
eles seriam o grande problema da nossa sociedade, da nossa vida cristã, né? Porque eles cobiçam, eles tomam as casas, e aqui fala, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva e praticam, porque o poder está em suas mãos. Olha, veja bem, irmãos. E se cobiçam e arrebatam, se casam e tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, e uma pessoa e sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal para essa família, do qual não tirareis a vossa serviço, não andareis ativamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, e levantará pranto lastimoso, e se dirá: estamos inteiramente isolados, a porção do meu povo, Deus a toca, como me despoja, reparte o nosso campo aos rebeldes. Portanto, essas são as palavras que Jesus começa a dizer sobre os profetas, sobre os pastores, aqueles que não representam, aqueles que arrebatam, que vivem da ganância, opressores gananciosos, né? Aqui diz. E Deus ameaça os chefes sacerdotes e os falsos profetas. No capítulo 3 de Miqueias, ele disse assim: ouvi agora, ó vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo. Os que aborreceis o bem e o mal, o bem, amais o mal, e dele arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Que comeis a carne do meu povo, eles arranca a pele, eles esmuçai os ossos, e os repartis como a panela e com carne no meio do caldeirão. Olha que coisa séria, irmão. Jesus dizendo que só os profetas, os religiosos, iriam repartir o povo de Deus como se fosse um caldeirão de carne, né? E então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá dele a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal às suas obras. Isso aqui, irmãos, é Jesus, é Deus falando para os sacerdotes, para os pastores, que se dizem sacerdotes hoje, né? Deus nunca viu com bons olhos os sacerdotes, porque eles usurparam o lugar do cristianismo, pegaram para eles o lugar do cristianismo, não é não? E seguindo então o nosso vídeo, a gente vai perceber que nós temos muitas discussões relacionadas a isso, né? Se você perceber os líderes religiosos de hoje, meus irmãos, vocês vão ver que muitos deles, ou quase 100% deles, gostam de ostentar títulos acadêmicos. Vocês podem ler aí no vídeo. Eles gostam, adoram receber elogios publicamente, amados, amadas. Adoram posições de destaque. Querem se assentar nos lugares principais, no templo durante o serviço religioso. Além disso, o tempo todo eles exploram os fracos e os indefesos. Quando mais eles usam o nome de Deus e crescem, pior fica a situação deles. Mas chegará o dia em que pagarão por tudo isso. Isso está escrito em Marcos 18, 35, 10. Não foram nós que estamos falando isso, irmãos. Não somos nós que estamos falando. É o próprio Deus, né? O próprio Jesus Cristo, que está dizendo que o dia dessas pessoas chegará. E ai deles, porque o nosso Jesus, ele não vai perdoar esses cães gulosos que aproveitam da simplicidade do povo, que aproveitam da simplicidade
das pessoas que não conhecem e não sabem do verdadeiro Evangelho de Cristo, né? E lhe tomam dinheiro das mãos em nome de um dízimo que já foi extinto há muito tempo, né? Um dízimo que só falava na lei de Moisés, que não era dinheiro, era mercadoria, era produtos agrícolas, né? E que foi extinto por Jesus na cruz. É impressionante como as pessoas não entendem isso, irmãos. É impressionante, amados, como as pessoas não conseguem entender a verdade disso. Eles não entendem que o nosso Cristo não falou disso, não quer isso, né? E que o próprio Cristo está dizendo que a situação dessas pessoas que roubam o nosso povo, que mentem para o nosso povo, né? Que comem o nosso povo como caldeirão de carne, está dizendo lá em Miqueias 3. Então, meus irmãos, não seja você um enganado, seja você um servo de Cristo verdadeiro, aquele que lê, que aprende o que Cristo quer dizer para você. Por favor, leia mais a Bíblia, converse com pessoas, não precisa acreditar nas pessoas, mas leia a Bíblia, ouça as pessoas, compare, né? Compare essas explicações na Bíblia. Você tem vídeos aqui na internet muito bons, pessoas boas querendo te passar o verdadeiro Evangelho de Cristo, sabe? Você tem que aprender isso, irmãos, a importância disso. Leiam, por favor, a Bíblia. Compreendam o verdadeiro Evangelho de Cristo, que o fardo é leve, né? Por favor. Seguindo o nosso vídeo, nós vamos aprender assim. Existem dois tipos de pessoa, né, no sistema religioso. Um é aquele que mente, normalmente o que lidera, né? Mente escancaradamente sobre as palavras de Deus, aquilo que Deus quer dizer para nós. E o outro que gosta de ouvir, ele não gosta de aprender, ele gosta de ouvir. Olha lá, isso vocês vão ver aqui no nosso vídeo. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Leia lá, irmãos. Jesus alertando que existe pessoa que mente e outros que gostam de ouvir mentira. Será você um desses? Amada, amado, será você um desses? Que as pessoas mentem para você e você gosta de ouvir a mentira? Que Timóteo fala? Eu não creio. Eu creio que você seja uma pessoa inteligente que vai procurar Jesus, o verdadeiro Jesus Cristo, que não depende de homens, que não depende de templos, que não depende de dízimo, que depende do seu coração, que quer o seu coração, que nem depende também, mas quer o seu coração, né? Em 1 João 2,22, também está aqui no vídeo, vocês vão ver que a linguagem desse versículo é muito forte. João não hesita quando se refere aos anticristos como mentirosos. Paulo também utilizou palavras duras ao escrever aos Gálatas e aos Coríntios. E as passagens estão aí. Lembre-se também da pregação de João Batista ao olhar para os fariseus e disse: raça de víboras. Está lá em Lucas 3, 7, né? Pense também nas palavras do próprio Senhor ao se dirigir aos fariseus, se referindo a eles como sepulcros caiados, em Mateus 23, 27. Enfatizo tudo isso, irmãos, porque devemos cuidar para que não dizer que somos mais cristãos do que o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode ser mais cristão que o Senhor Jesus Cristo, né? E os seus benditos apóstolos. O Novo Testamento usa uma linguagem forte. Aqui está dizendo em essência, são mentirosos. Sabe de quem se trata isso aqui, irmãos? Desses falsos pastores que estão aí.
que se dizem representante de Cristo. Ninguém pode ser mais cristão do que Cristo. Ele é o próprio Deus vivo. E essas pessoas querem tomar o lugar de Cristo, falarem que podem fazer milagres, que podem te deixar rico, que podem te salvar a alma. Não, irmãos, amados, amadas, por favor, não acreditem em mentiras, né? E não queira gostar de ouvir isso. Por favor, procure a Bíblia, leia a Bíblia, saia fora desse sistema religioso viciado que já existe há mais de 2000 anos, né? Quase 2000 anos, melhor dizendo, e que só trouxe coisas ruins para a humanidade. Haja visto a Santa Inquisição da Igreja Católica, haja visto esse número de escândalos nas igrejas. Cristo não está nesse meio. Sabe por que não está, irmãos? Porque isso é a Babilônia. A Babilônia dito pelo próprio Cristo lá em Apocalipse: sai dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos seus flagelos. Vocês não podem permanecer nesses locais, meus irmãos. Entendam. Jesus vai tirar o povo dele desses locais. O povo dele já está saindo. Eu sou um exemplo, muitos outros exemplos, procurando o evangelho verdadeiro, uma relação estreita com o próprio Cristo, só com Ele. Nós queremos uma relação somente com Cristo. Só Ele. Mais ninguém. E queremos que você compreenda isso. Não seja dependente de uma religião. A religião não foi criada por Cristo, uma religião foi criada por homens. São 30 mil placas de igreja, irmãos. Todos em busca de um lugar ao sol para resgatar dinheiro do povo, criando doutrinas para poder amarrar o povo no seu estatuto, no seu CNPJ. Não seja tão inocente assim, por favor, amados e amadas. Mudando agora, a gente vai dizer o seguinte: olha, irmãos, não fique dentro dos templos, por favor, porque o povo que precisa de você, aqui nós temos no vídeo, eles estão lá dentro dos hospitais, eles estão lá dentro das cadeias, eles estão dentro lá dos locais que desprezam o povo de Deus. Estão nas ruas, eles estão nas favelas, eles estão no campo desempregado. É esse povo que você tem que procurar cada dia, meus irmãos. É ali que você tem que dar a sua contribuição, porque esse povo é o povo que Deus disse na Bíblia que você ajudando estará ajudando a Ele também. Uma igreja, irmãos, que se afasta do pobre, essa igreja criada por homens, ela está afastada do povo pobre. Uma igreja afastada do pobre é uma igreja afastada de Deus. Veja bem, você vai numa igreja, né, de terno e gravata, porque é obrigatório. Eu não sei porque esse próprio Jesus nunca usou nenhuma vestimenta especial, né? Pelo contrário, nós sabemos que quando os soldados romanos foram capturar Jesus lá no Getsemane, né? Judas teve que beijar o rosto dele para que os soldados soubessem quem ele era, de tão igual que ele era dos outros.
Se Judas não vai lá e beija o rosto dele, os soldados não saberiam quem era Jesus, porque ele andava exatamente igual os outros andavam. Agora, por que o sistema religioso criou um fardamento com terno e gravata? Para mostrar que o líder é maior que o fiel. Quem disse? Se Jesus disse que nós todos somos iguais, que Ele é o pastor de todas as ovelhas dessa terra e que todos nós somos irmãos perante Cristo, sem nenhuma distinção, nenhuma diferença. Meus irmãos, existem muitas contradições no sistema religioso, muitas. Você tem que entender isso definitivamente. Você tem que entender que o nosso Deus, né? Ele, sem você é Deus. É uma frase bem conhecida. Mas você sem Deus não é nada. Nem você, nem o seu pastor, nem o seu arcebispo, nem o seu profeta, nem o seu chefe da igreja, ninguém é nada sem Cristo. Eles não têm autoridade nenhuma, porque o Senhor Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus nunca disse: vinde na minha igreja para ouvir o evangelho. Ou disse? Ou eu estou enganado? Não, meus irmãos. Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Não vinde para ouvir o evangelho. Esse vinde para ouvir o evangelho é criação do homem, é criação do sistema religioso, meus amados e minhas amadas. Sejam prudentes, como Jesus pediu, né? Sejam experientes, sejam conscientes. E se você pegar a Bíblia lá em Tiago, né, capítulo 1, versículo 17, você vai ler o seguinte: toda é a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que há mudança nem sombra de variações. Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos: existem pessoas que se apegam a uma única passagem bíblica, onde o apóstolo Paulo fala de pastores e de diáconos, né? Acontece que pastor é um dom de Deus, como tocar música, como ser músico, como ser engenheiro, como ser alfaiate. É um dom, não é uma profissão. As pessoas estão se profissionalizando na fé. As empresas religiosas contratam pessoas, né, para fazer o papel de um religioso, de um pregador do evangelho. Isso é totalmente antibíblico, porque o dom de pastorear é de graça. Você não tem que receber nada por isso. Jesus disse: de graça recebeis, de graça vos dais. Se você receber o dom de graça de Deus, você tem que se sujeitar a dar-o de graça às outras pessoas. Você já pensou se Paulo cobrasse para pregar o evangelho, se Pedro, se João, né, se Jeremias, né, se Filipe, se André cobrasse para pregar o evangelho de Cristo? Como Jesus poderia pagar se ele não tinha onde recair a cabeça? Irmão, esse modelo não existe. Esse modelo de pagamento para as pessoas pregarem o evangelho é humano, é negócio, é din-din, é cascaio, é emprego.
E aquele que transforma as coisas do Senhor em negócio não vai ser perdoado por ele jamais. Jamais será perdoado. Né? E você que participa disso tudo é cúmplice. Simplesmente você é um cúmplice. Porque nós temos que fazer as coisas de Cristo por amor, irmãos. Toda obra de Deus tem que ser feita somente por amor. Né? Ninguém pode fazer nada para o reino de Deus que não seja por amor. Qualquer coisa fora disso é negócio. Correto? E você tem que entender isso a cada dia que passa. Para você saber que os pastores que estão aí são comerciantes da fé. Cobram para pregar o Evangelho de Cristo, que tem que ser feito por amor. Amém? Seguindo o nosso vídeo, nós vamos entender o seguinte: o ritual da igreja. Nós vamos entender por que o ritual da igreja ele não é bíblico. Jesus disse: não faça como os fariseus, né, que faz as coisas todas repetitivas, pensando que estão agradando a Deus e não estão. Aí você vai no culto, o pastor manda entrar a plataforma, senta, levanta, ajoelha todo mundo, ora, canta uma música, cumprimenta, né? E depois no fim paga. Irmãos, algumas ainda tomam a Santa Ceia na boca, outras fazem a Santa Ceia num dia diferente. No outro culto que você vai, supostamente um culto que Deus não precisa de culto, né? Você vai ouvir lá de novo: entra a plataforma, ajoelha, levanta a igreja, levanta a plataforma, ora, senta a igreja, cumprimenta os irmãos, né? Canta os hinos, vem no pregador, prega o que ele quer. Você não pode nem contestá-lo. É proibido contestá-lo. Aí abaixo, senta a igreja de novo, canta um hino, a cumprimenta e vai embora para casa. Irmãos, isso não é de Deus. As coisas de Deus são espontâneas, são feitas por amor. Elas nascem e brotam no coração do homem espontaneamente. Por isso que você é igreja, você pode entrar no seu quarto, orar para Cristo, para Deus, pedir aquilo que você precisa, viver em comunhão com Ele a cada dia, a cada segundo, né? Essas coisas de repetições. Se você é igreja, irmão, por que você precisa ir numa igreja? Você vai pegar a igreja e vai levar numa igreja e chega lá fazer o mesmo culto que você fez a semana passada? Não, jamais. Cristo não te pediu isso. Cristo te pediu para que você seja um praticante da fé em amor e em verdade. Amar o seu próximo como a si mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas. É somente isso que Deus quer de você. Amém, amados? Nós temos que entender que as coisas da Bíblia são simples, né? Porém, nós precisamos tirar do coração várias coisas, por exemplo, tradições humanas,
repetições, herança de família. Isso tudo não vem de Deus, vem do homem, né? Ah, porque meu pai era, também você. Não é assim que tem que ser. Ah, porque a minha mãe me ensinou assim. Não. Nós não somos seres impensantes. Nós temos que raciocinar, pensar, analisar, tirar conclusões, ver, ler, resgatar, ouvir. Certo, irmãos? Amados, amadas. Por fim, nós vamos estar entendendo o seguinte: a religião, ela aprisiona as pessoas dentro daquele sistema. Eu tenho aqui no vídeo uma ilustraçãozinha, né? A pessoa sobre religião, ela fica aprisionada dentro de uma redoma de doutrina, uma quadra de doutrinas, do qual ela não consegue sair, né? E no 27:39, a mensagem do Evangelho é libertadora. Quando a graça do Senhor Jesus Cristo nos alcança, somos libertos e transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. A graça transforma nas pessoas que jamais pensariam que teriam uma liberação, que jamais pensariam que teriam uma nova chance. Quando Jesus transforma o coração de uma pessoa, ele deixa de seguir seus próprios caminhos e ele abraça um novo projeto de vida. Na graça, é Deus que transforma o homem, de dentro para fora. Isso é metanoia, uma mudança de atitude, mudança de mente, mudança de comportamento. A religião é o homem que tem que ser transformado. Aí é o contrário, irmãos. Presta atenção para vocês. Ele tem que ser uma pessoa melhor. Ter bons pensamentos, ter boas atitudes, ter bons costumes, ter ajudar a Deus. E ajudar a religiosidade te dá passos, maneiras, conceitos, atitudes para que você tente agradar a Deus. Então veja bem a diferença. O cristianismo, Cristo te transforma de dentro para fora. Você passa a ser uma nova pessoa, você passa a ser um novo ser, você passa a ver as pessoas e as situações de outro jeito. Né? É Cristo que te transforma, é o Espírito Santo de Deus que te muda. Na religião, é você que se tenta mudar. A religião quer te modelar para que você seja um cara para Deus, um cara diferente. Mas você não consegue mudar o seu interior, porque a religião não tem esse poder, ela não tem o poder de transformação de Cristo. E ela diz isso para ela. Ela fala que ela consegue te transformar. Não, você tem que se mudar, mas você não consegue mudar sem Cristo. Né? E ela, coisa redonda de vida que ela coloca no mundo de você, ela te aprisiona. Aí você acha a outra pessoa da outra igreja já não é mais seu irmão, porque ele não faz aquilo que você faz, porque a sua igreja não é dele, porque você ora o Espírito Santo ele não tem, e que você é agora um servo de Deus da placa tal, e que ele não é. Você tem que comer da igreja, você tem que vestir longo na igreja, você tem que ir de cabelo curto, você tem que ser mal na mão, você tem que ser corrente das pessoas, você tem que falar da presença de pastor, você tem que participar da campanha tal, você tem que participar da campanha tal, você tem que soltar o panfleto na rua, você não é mais cristão, você está negligenciando a igreja, você tem que irmãos, isso é cadeia espiritual. O nosso Deus, você é livre. Você não tem que fazer nada disso. Você tem que somente amar a Ele sobre todas as coisas
e amar o seu próximo como você mesmo. E mais nada. Você não tem que pagar nada para ninguém, você não tem que dar satisfação para ninguém, você não tem que dar presente para ninguém, você não tem que dar dízimo para ninguém, você não tem que dar oferta para ninguém. Você tem que dar oferta para os pobres. Você tem que ajudar os pobrezinhos, os pequeninos que Jesus chama. Né? Aquele que ajuda os pequeninos, a mim estará ajudando. Não tem pastor pequenino, não, irmão. Pastor pequenino não existe. Lá na igreja, né? No corpo da igreja, existe muito mais pequeninos do que o pastor. Mas é ele que é ajudado. É ele que é esperado, ele que é cortejado. Talvez tenha nos bancos das igrejas pessoas muito mais necessitadas do que o pastor. Que inversão de valores é essa? E você deseja ajudar aquela pessoa que precisa lá no banco da igreja, você ajuda o pastor que precisa. Correto? Vamos olharmos para as verdadeiras palavras de Cristo. Não existe diferença entre seres humanos. Todos vamos estar apontando para Cristo, dependendo de ser pastor ou não. E essas nomeações são feitas por homens, pelo menos para mim e para mim. Pelo menos para mim, e espero para você também não. Quando você entender a verdadeira graça de Cristo, você vai perceber que essas nomeações feitas por alguns homens não têm valor algum. É só você ler em Atos 17, 24, 25 e 26, você vai ver que o nosso Deus não produziu nada, não precisa de nada feito pelo homem. E muito menos tempo. Repete, leia Atos 17, 24, 25 e 26. Leia, por favor, na sua casa. Você vai entender verdadeiramente o que Cristo quer de você. Amém? Então a gente está fazendo vários vídeos desse ao sexto para que você entenda o que realmente é a diferença entre o cristianismo verdadeiro de Cristo e a religião, e o sistema religioso organizado, violentamente organizado, que agora, irmãos, com o poder de organização que eles estão tendo, eles estão elegendo até parlamentares, né, para representá-los perante os congressos nacionais dos países. Né? Que cristianismo é esse, irmãos? Jesus nunca se envolveu com política. Jesus nunca se envolveu com política. Os políticos que se envolveram nele e junto ao sistema religioso o assassinou. Que cristianismo é esse? Que está colocando nas igrejas à disposição dos políticos? Não, irmãos, por favor, leiam. E finalmente, irmãos, a gente queria deixar para vocês uma mensagem para que vocês tenham, na graça de Cristo, a sua paz e o seu coração. Busque a paz, a verdadeira de Cristo. Responda os nossos vídeos aí, a gente vai entrar em contato com você. Temos muitas outras pessoas boas falando disso na internet. Você procure uma delas. Se quiser nos procurar, os nossos contatos estão aí no nosso YouTube, no nosso canal. Por favor, compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se na nossa página, porque nós fazemos isso tudo de graça, tudo por amor. E com esse amor que você nos ajuda, é que nós vamos dar um evangelho para as pessoas, mas um evangelho verdadeiro,
do qual você não vai ter que pagar nada, nós não vamos construir igreja, eu não sou pastor. Eu sou um servo de Cristo, cumprindo a sua ordem de levar o evangelho a toda criatura. Né? Eu participei disso também durante muitos anos. Foi uma experiência que eu tinha que passar, meu ponto de vista, para eu entender que realmente Cristo queria de mim. E aí ele estou levando a vocês o verdadeiro evangelho de Cristo. Participe com a gente, esse é o nosso sexto vídeo, e virá na outros vídeos por aí sobre outros temas, para que você possa compreender a verdadeira mensagem de Cristo Jesus, nosso Salvador. Fique com a paz, do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, e do nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz. Amém. Assim seja.